Boa noite. Boa noite. O governo da Ucrânia acusa a Rússia de bombardear uma maternidade em um hospital infantil. O presidente Zelensky volta a pedir que o Ocidente estabeleça uma zona de exclusão aérea. Refugiados tentam fugir de 6 cidades pelos corredores humanitários. Enquanto russos e ucranianos trocam acusações sobre o desrespeito ao cessar-fogo. Na praça principal de Kiev, o protesto pacífico de músicos que restaram da orquestra sinfônica. 2 aviões da FAB resgatam brasileiros que estavam na região do conflito. O Supremo rejeita a ação que queria reduzir a punição da lei da ficha limpa. Em Brasília, artistas pedem que o Senado barre projetos sobre agrotóxicos e mineração. Pesquisadores de Mato Grosso do Sul avaliam os impactos do uso de pesticidas na saúde dos animais. Morre o primeiro paciente que recebeu o transplante do coração de um porco geneticamente modificado. O Jornal Nacional começa agora. O governo da Ucrânia acusou a Rússia de atacar uma maternidade e um hospital infantil na cidade de Mariupol. As bombas caíram em cima dos civis quando tentavam fugir pelo corredor humanitário e até de uma mulher em trabalho de parto. As imagens dos destroços foram publicadas numa rede social pelo chefe da administração militar regional de Donetsk. Pavel Kirilenko escreveu que a Rússia cruzou a linha da humanidade. Ele disse que as crianças não ficaram feridas, mas que pelo menos 17 adultos teriam sido atingidos. A Secretaria de Estado do Vaticano classificou de inaceitável o ataque ao hospital de Mariupol. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que é uma atrocidade. Até quando o mundo será cúmplice em ignorar o terror? Vocês têm poder, mas parecem ter perdido a humanidade, acrescentou, voltando a pedir ao Ocidente o estabelecimento da zona de exclusão aérea. Agora à noite, o presidente divulgou um vídeo dizendo que a Rússia passou de todos os limites e pediu a união de todos os europeus para condenar o que definiu como crime de guerra. Mariupol está sendo bombardeada há dias. O governo ucraniano informou que 1.170 moradores morreram desde o começo da invasão. O ministro das Relações Exteriores ucraniano disse que os 400 mil moradores da cidade são reféns das forças russas. Essas imagens de satélite dão a dimensão dos estragos na cidade. Mas o dia começou com a promessa de mais 12 horas de cessar-fogo para garantir a saída de civis de 6 cidades, entre elas Mariupol. Mais de 40 mil pessoas conseguiram fugir das regiões onde o conflito é mais intenso. O objetivo, no entanto, era retirar pelo menos 100 mil cidadãos. O governo ucraniano disse que hoje os corredores praticamente não funcionaram. O negociador David Arakhamia afirmou que as áreas mais problemáticas são Mariupol, Kharkiv e Kiev. Esse vídeo, distribuído pelos militares da Ucrânia, mostra a movimentação de tanques perto da cidade portuária. Em Izium, outro hospital foi atingido. O vice-prefeito disse que era um prédio moderno, construído há menos de 2 anos. Hoje, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde informou que desde o começo da guerra houve 18 ataques contra unidades e profissionais da área e 10 mortes. O prefeito de Kharkiv denunciou novos ataques à segunda maior cidade ucraniana. O governo da Rússia continua a falar de alvos militares. O comando militar russo disse que soldados encontraram documentos secretos da Guarda Nacional Ucraniana com planos para uma ofensiva na região separatista de Donbás este mês, e que os soldados ucranianos haviam sido preparados por americanos e britânicos em um programa de treinamento da OTAN.
Hoje de manhã, o presidente ucraniano disse que os soldados conseguiram tomar tanques e armas dos russos e que vai derrotar os invasores com as próprias armas deles. Os militares ucranianos receberam equipamento novo, armas antitanque enviadas pela Suécia e pela Alemanha. As usinas nucleares ocupadas pelos russos voltaram a despertar preocupação. O ministro de Energia ucraniano afirma que os russos estão submetendo os funcionários ucranianos da central atômica de Zaporízhia à tortura para que escrevam mensagens de propaganda. Na usina de Chernobyl, cenário do pior desastre nuclear da história, o fornecimento de eletricidade foi cortado. Geradores a diesel com capacidade para 48 horas foram acionados. A Agência Internacional de Energia Atômica declarou que não há motivo para preocupação. Segundo a agência, a água de resfriamento disponível na usina é suficiente para garantir uma saída eficaz do calor sem eletricidade. A Itália, que não possui centrais atômicas, está revendo seu plano de emergência de 3 níveis de alarme para o caso de fuga radioativa. No fronte diplomático, a expectativa é pelo encontro entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia. Pela primeira vez desde a invasão, o alto escalão da Ucrânia e da Rússia vai ficar cara a cara. Os chefes da diplomacia russa e ucraniana viajam amanhã para a Turquia. Os governos turco e israelense fazem a mediação. Dmytro Kuleba vem prometendo um diálogo de diplomatas. Mas o ministro ucraniano avisou que se Sergei Lavrov repetir a propaganda russa, ele vai ouvir verdades duras. A porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia avisou que o objetivo não é derrubar o governo ucraniano. Maria Zakharova explicou que o Kremlin quer garantias de neutralidade da Ucrânia, sem que jamais seja integrante da OTAN. E cada minuto até a conversa importa. O primeiro-ministro da Alemanha foi um dos líderes que prepararam o terreno. Olaf Scholz telefonou para Vladimir Putin. O presidente russo ouviu que não faz sentido falar em solução militar. Scholz deixou claro que não vai mandar caças para a Ucrânia. A pergunta veio depois que a Polônia prometeu entregar a frota inteira de caças para a Ucrânia. Os aviões entrariam em território ucraniano pela base americana na Alemanha. A proposta surpreendeu os Estados Unidos, mas o governo americano cortou logo a oferta polonesa. O porta-voz do Pentágono disse que a perspectiva de caças partindo de bases da OTAN, voando num espaço aéreo disputado pela Rússia, levanta preocupações. A vice-presidente americana chega hoje à Polônia para apagar esse incêndio. Depois de afinar o discurso com o governo polonês, Kamala Harris viaja para a Romênia. A aliança já tinha afirmado que não quer um conflito com a Rússia, uma potência nuclear. O Reino Unido já mandou para a Ucrânia mais de 3.600 armamentos militares. E o ministro britânico da Defesa prometeu ainda enviar para lá mísseis antitanques. Agora, a oposição faz críticas ao governo no fronte humanitário, acusando o primeiro-ministro de chefiar a resposta mais incompetente da Europa. Mais de 2 milhões de refugiados já saíram da Ucrânia. E até a sabatina de hoje no parlamento, o governo britânico só tinha dado 760 vistos para ucranianos. O primeiro-ministro prometeu que esse número vai subir acentuadamente. A União Europeia incluiu bancos de Belarus na lista de instituições proibidas de usar o Sistema Internacional de Transferência Bancária. Além disso, estabeleceu sanções a mais 160 russos. O bloco já tinha punido economicamente quase 900 pessoas, incluindo Vladimir Putin e Sergei Lavrov, embora o presidente russo e o chefe da diplomacia russa ainda possam viajar pelos 27 países membros. A China culpou os Estados Unidos pela situação. O governo chinês afirmou que a OTAN empurrou as tensões a um ponto de ruptura. E a Rússia acusou os americanos de promoverem uma guerra econômica. Estão a caminho do Brasil os 2 aviões da FAB com as 68 pessoas que fugiram do conflito na Ucrânia, na maioria brasileiros. Os enviados especiais Bianca Rotier e Daniel Peralta acompanharam o embarque na capital da Polônia. Junto com a bandeira do Brasil, desembarcaram na capital polonesa 11,5 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia. Kits para a produção de energia solar, purificadores de água, 20 mil itens médicos e alimentos desidratados para quase 400 mil refeições.
Enquanto o material era descarregado do KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira, o grupo aguardava ansioso num hotel o momento de embarcar naquela mesma aeronave, como mostram as imagens gravadas por uma das passageiras brasileiras. Do hotel, o grupo seguiu de ônibus para a base aérea de Varsóvia. Num deles, conhecemos a família da Hanaya. Ela decidiu encarar uma rota de fuga, mesmo com uma bebê de 4 meses nos braços. No começo a gente estava um pouco relutante, né, porque ela acabou de nascer, né. Mas da nossa janela a gente mora em Irpin, né, aquela área que agora tá assim bem ruim. Todo dia escutava o barulho das bombas e da nossa janela a gente começou a ver o fogo, né. Então foi nesse momento que a gente decidiu realmente sair. Tinha muita fumaça, muito fogo. É aquele sentimento de pânico, né. Você dorme e você não tem certeza se você vai acordar. Assim, a gente, né, uma bomba vem de cima, não tem pra onde correr, né? A filha mais velha, Nicole, de 8 anos, contou do medo de ter que se despedir do pai para sempre. Eu estava um pouco preocupada por o meu pai, que ele não podia passar, porque ele é o meu pai, então eu pensava que eu nunca lhe podia ver se nós vamos sem ele. Você tinha medo de nunca mais ver seu pai? Sim. O marido da Hanaya é ucraniano. Como todos os homens entre 18 e 60 anos precisam ficar na Ucrânia para defender o país, o Andriy só conseguiu sair porque é considerado pai de uma família numerosa. Além da pequena Liz e da Nicole, eles ainda têm o Lev, que nem completou 2 anos. Eu não posso ajudar meu país na guerra, disse o Andriy. Sou músico e não sei usar armas. Minha arma são as palavras, como você, jornalista. Ele, então, compôs um recado para os soldados russos irem embora. No mesmo ônibus, encontramos o Matheus, que joga futsal na Ucrânia. Ele ficou só 1 mês no país, metade no meio do conflito. E ouviu de conhecidos histórias terríveis. Muitas crianças chegando no hospital, né, debilitadas por ser abusadas, né, enfim, os bunkers, né, sendo todos saqueados, né. Não tem como estar feliz, né. Tem aliviado sim, porque eu saí disso aí. Aqui na base aérea da capital polonesa, o grupo de repatriados vai seguir nesses ônibus e vans para embarcar em 2 aviões da Força Aérea Brasileira, encerrando um ciclo doloroso, com um misto de sentimentos. Para a médica Amarilis, que trabalhava no setor de pediatria de um hospital no leste da Ucrânia, a sensação é de pesar e raiva. A Rússia não está fazendo nenhum tipo de missão de paz dentro da Ucrânia. Eles estão matando, eles estão estuprando, eles estão cometendo crimes de guerra hediondos. Ao lado do Wood, um dos 10 animais de estimação que embarcaram de volta ao Brasil, ela destacou a resistência dos ucranianos. Hoje são 14 dias de guerra. São 14 dias sem as pessoas dormirem, são 14 dias dentro de bunker. Não tem como você explicar para uma criança de 3 anos que agora ela tem que morar no escuro. A médica fez um relato de uma brutalidade monstruosa contra uma criança acolhida no hospital. Eu recebi uma menininha de 8 anos. Quando os paramédicos acharam onde ela estava, ela realmente estava num estado muito ruim. Ela foi estuprada por mais de 15 pessoas. E traumático. Eu volto para casa com o coração quebrado e metade lá. Depois de reuniões com autoridades polonesas, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, foi cumprimentar o grupo. França disse que antes de viajar para a Europa, conversou com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, e comentou a posição do Brasil para o fim do conflito. Nossa posição é de equilíbrio, o Brasil está às ordens e na disposição, com a capacidade negociadora da chancelaria brasileira, para ajudar a encontrar uma saída para essa crise. O avião em que o ministro chegou à Polônia, um Legacy, por ser mais confortável, foi cedido para transportar uma grávida e 2 famílias com crianças de colo. No cargueiro está vindo a maior parte dos repatriados. A decolagem foi por volta das 6h30 da noite, horário local. Nos 2 aviões da FAB estão 68 repatriados, 42 brasileiros, 20 ucranianos que têm parentes brasileiros e ainda 5 argentinos e 1 colombiano. O KC-390 e o Legacy vão fazer escalas em Lisboa, Cabo Verde e Recife, antes de pousarem no destino final. A previsão é que todos cheguem amanhã ao meio-dia na base aérea de Brasília. O Roberto, dono de uma escola de futebol na Polônia e que estava trabalhando na Ucrânia,
nem desembarcou no Brasil e já pensa em voltar. Estamos dentro da aeronave. A expectativa agora é chegar no Brasil, descansar um pouquinho, já pensar em retornar depois para ajudar esse povo ucraniano. A seguir, por que a guerra na Ucrânia interfere na economia de todo o planeta? O protesto pacífico de músicos que restaram da Sinfônica de Kiev. A principal praça da capital da Ucrânia teve hoje um protesto absolutamente pacífico. Foi um ato dos músicos remanescentes da Orquestra Sinfônica de Kiev. E o fotógrafo Gabriel Chaim acompanhou. Hoje mais cedo aconteceu um concerto da Orquestra de Kiev intitulado Open Sky, Céus Livres, pedindo para que a OTAN coloque o No-Fly Zone, coloque que impeça a Rússia de voar, sobrevoar com seus caças. Cara, um hino da União Europeia, que é um trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven. Estou aqui na Praça da Independência, onde aconteceram os protestos de que várias pessoas morreram em 2014 e agora está se transformando num pré-fronte de guerra, com várias barricadas. Cada dia que eu venho aqui na praça, eu me surpreendo mais barricadas, mais sacos de areia, prontos para uma possível invasão russa e um possível confronto militar. O metrô está, se descendo essas escadas, está a estação de metrô. O metrô está fechado. Aqui são sacos de areia, que são feitos para que, se por acaso houver um conflito armado, os ucranianos vão escolher um lado e os inimigos o outro lado. Quero que vocês vejam como que está sendo... Slava Ucrânia! Slava Ucrânia! Ele está dizendo Slava Ucrânia, quer dizer glória à Ucrânia. Isso é um grito de guerra que quase todos os soldados aqui, quando a gente está se aproximando de alguns postos de checagem, eles falam isso, Slava Ucrânia. Slava Ucrânia! Героям слава! Slava Ucrânia! Como a guerra de fato não chegou no centro de Kiev e continua nessas áreas, nos arredores, ainda essa infraestrutura de telecomunicação, de eletricidade, continua operando de forma normal. Depois das 8 da noite, diariamente, tem o toque de recolher, que depois que chega às 8, o hotel, eles trancam as portas do hotel, não pode nem chegar à calçada, não posso sair do hotel até às 8 horas do outro dia. Aqui na frente, eles fizeram alguns postos de checagem com militares fortemente armados e trincheiras, coisa que não existia 20 dias atrás. Os milhões de refugiados do conflito na Ucrânia estão se espalhando rapidamente pela Europa. Eles têm em comum a fuga rápida e as incertezas sobre o futuro. É uma história que outros tantos refugiados, aqui mesmo no Brasil, conhecem muito bem. O caminho rumo ao desconhecido quase nunca tem volta. E é dos mais difíceis. Eu fiz uma travessia pela Angola, um país vizinho do meu país, né? De lá que eu cheguei para o Brasil. Eu fiz o caminho perigoso, atravessando o rio do Congo para Angola. De Angola, eu entrei na fronteira, no mato. Eu estava com minha filha mais velha, eu me separei. Eu no mato, ela na Kombi, com pessoa desconhecida. Já faz 17 anos que a Prudence deixou a República Democrática do Congo, país africano onde guerras e conflitos não têm fim. Ela se juntou aos 55 mil refugiados de 77 nacionalidades que vivem hoje no Brasil, segundo o Comitê Nacional que trata do tema. Prudence chegou por aqui grávida e carregando a filha de 4 anos. A família cresceu. Ela, que na África foi modelo e Miss,
no Brasil se tornou ativista, mas diz que não é preciso bagagem para viajar com as lembranças, que não vão embora. É triste, é horrível, porque há anos vi meus pais. E quando eu vejo algumas fotos dele, eu sinto muita dor no coração. Você vê que, poxa, o tempo voa, as pessoas mudam. Romper com o passado, sonhar com o futuro, mas antes vencer as barreiras impostas pelo presente. A primeira delas, a do idioma. Depois, a do mercado de trabalho. São poucos os refugiados que conseguem exercer a mesma profissão de antes. A maioria precisa arrumar um outro jeito de pagar as contas e permanecer no novo país. O Talal pediu abrigo no Brasil em 2015. Veio da Síria com a mulher e os 2 filhos mais velhos. A caçula nasceu aqui. Em Damasco, trabalhava como engenheiro e queria continuar na profissão, mas não deu certo. Ele e a mulher encontraram na cozinha um novo ponto de partida. Fazem pratos sírios para vender. Se naturalizaram brasileiros e aqui veem os filhos crescer. A minha filha, que nasceu, como você fala, faz tempo, agora é em 2º ano. Então agora ela tem 8 anos. E tudo passa rápido. A minha vida agora mais ou menos tranquila, como todo mundo. Essa diretora do Acnur, o braço da ONU para refugiados, diz que o país que abriga estrangeiros que foram obrigados a abandonar suas casas tem muito a ganhar. Uma vez que essa integração acontece, essas pessoas passam a contribuir muito para o país de acolhida. É uma outra cultura, é uma outra maneira de ver as coisas. Você enriquece a cultura e a cultura do país que está recebendo. O Brasil tem muitas oportunidades, mas você precisa trabalhar muito. Aqui tem muita gente com sucesso, causa disso, e trabalha, não para. Essas pessoas, aqui no Brasil, os meus exemplos para continuar. Não quero parar, não quero cair e não quero deixar o Brasil. Para a maioria das pessoas, não é muito claro o porquê de a guerra na Ucrânia interferir na economia de todo o planeta, mas é um fato. As bombas do exército russo miraram a Ucrânia e acertaram também a ordem global. É que a guerra do século XXI se dá pelo céu, pela terra e pelas vias invisíveis do mercado financeiro mundial. Contra os soldados, tanques, veículos blindados e armas da potência militar, avançaram as sanções econômicas que congelaram o Banco Central da Rússia e vão fechando as fronteiras comerciais do país. Ainda que o Ocidente também sofra perdas com esse ataque. Para quem estuda o assunto, o horizonte que vai aparecer depois do conflito aponta para um novo equilíbrio entre a geopolítica e a globalização. A gente se acostumou muito com o mundo hiperglobalizado. Então, uma empresa nem sequer acompanhava o noticiário político porque não era importante, não impactava o planejamento de uma grande empresa. Então, uma grande empresa olhava onde posso investir, onde posso produzir, sempre olhando a questão econômica apenas. De certa maneira, o que a gente viu ao longo da semana passada é um choque de desglobalização e vai ser muito difícil voltar a esse período mais livre, de certa maneira, para o comércio internacional. Essa guerra talvez esteja expondo uma nova fase da globalização. Uma fase em que convive a antiga geopolítica com disputa de territórios, com pressões relacionadas à esfera militar, mas que mais do que isso, também aparece o peso que a interdependência econômica possui. Os países têm dinheiro espalhado pelo mundo todo, os países têm clientes que consomem os seus produtos no mundo todo, e aquilo que eles precisam, portanto, para sobreviver dentro desse sistema, passa por uma rede bastante complexa. As últimas 3 décadas foram o período mais longo de paz da história das relações entre as potências. O clima começou a mudar na época em que Barack Obama era presidente dos Estados Unidos. E a rivalidade com a China só aumentou na era Donald Trump. Primeiro presidente protecionista em décadas nos Estados Unidos, um reflexo de que o país que sempre defendia a globalização agora havia se tornado um país muito cético em relação ao aprofundamento das relações comerciais. Mas certamente agora essa reação
inesperada do Ocidente de impor sanções duríssimas contra uma grande economia como a economia russa sinaliza que os interesses econômicos já não determinam o comportamento dos países, tanto ocidentais quanto da Rússia e da China e de vários outros. A inserção no mercado global trouxe ganhos e perdas para o Brasil. Os economistas dizem que diminuiu a pobreza, mas acirrou a desigualdade social. E que nas últimas décadas, a reconhecida diplomacia brasileira deixou o país bem posicionado entre os polos de poder. Se essa guerra inaugura uma outra fase da história, é hora de pensar sobre qual lugar ocupar no novo mapa das relações internacionais. E começar pela própria casa, sugerem os analistas. O Brasil precisa pensar sobre o seu próprio plano estratégico de longo prazo. O Brasil precisa corrigir várias desigualdades que ele possui internamente e aí, num segundo momento, aproveitar aquilo que vai aparecer como oportunidade do mundo globalizado. Hoje, depois de os Emirados Árabes Unidos sinalizarem um aumento na produção de petróleo, o preço do barril tipo Brent, negociado em Londres, teve a maior queda em quase 2 anos. Os mercados de ações pelo mundo registraram altas fortes. A Bolsa de Valores brasileira acompanhou esse movimento. A expectativa de algum acordo entre a Rússia e a Ucrânia também acabou beneficiando os negócios. O dólar comercial chegou a ser negociado abaixo de R$ 5,00, mas fechou cotado a R$ 5,01. E a produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro na comparação com o mês anterior. De acordo com o IBGE, esse resultado negativo eliminou grande parte do crescimento registrado em dezembro. E com isso, a indústria está 3,5% abaixo do patamar pré-pandemia. A indústria produz, os consumidores compram, os produtos têm lá uma vida útil e, quando ela termina, eles são descartados. O lixo poderia ser o fim definitivo desse ciclo, mas um grupo de jovens de Curitiba decidiu que não. É nesta pequena sala, numa cooperativa de reciclagem em Curitiba, que os voluntários ensinam informática. Os alunos são filhos de trabalhadores da organização. Nós focamos em coisas que serão úteis para eles, tanto hoje na escola, para fazer um trabalho de aula, quanto no futuro, né, para um primeiro emprego. E diante do computador, eles se aproximam dos sonhos. Eu quero ser criador de games, né? Aí eu preciso da informática. A gente viu a necessidade nas pessoas desse acesso a esse universo da informática, da tecnologia. E através disso a gente percebeu como que a gente pode fazer para que isso realmente aconteça. Vamos atrás de materiais eletrônicos. A partir daí, ele liderou uma força-tarefa para arrecadar sucata eletrônica e, com a ajuda de outros voluntários, montou os computadores usados nas aulas. Arrumando uma coisinha ou outra, a gente consegue colocar funcionar, né? Ou muitas vezes ele já funciona, ele tem um risquinho na tela e a gente consegue reutilizar isso. Então, o que para muitas pessoas é algo que seria descartado, aqui a gente consegue pegar isso, transformar e fazer a diferença na vida de outra pessoa. A ideia não surgiu por acaso. Quando nasceu, o André foi abandonado, no lixo. Ganhou pais adotivos e hoje se realiza ajudando quem tanto precisa. Eu acho que o grande objetivo de tudo isso é a gente ver a mudança das pessoas, elas realmente utilizando o que aconteceu da vida delas para elas conseguirem se tornar o que elas quiserem, né? 28 famílias trabalham aqui na cooperativa. A oportunidade que as crianças têm recebido com as aulas de informática é também um prêmio para os pais delas. Afinal, a rotina é difícil e eles sabem que aproveitar uma chance pode mudar o futuro. A gente trabalha aqui no pesado, no sofrido, mas não queremos que nossos netos e nossos filhos passem por isso. É um trabalho digno como outro qualquer, mas a gente quer que eles estudem, que eles tenham os sonhos deles, né? Depois que os alunos se formam no curso, eles ganham o computador. O Vitor não desgruda mais do dele. Tendo oportunidade, vai conseguir fazer o que quer. Conseguir correr atrás, consegue ter futuro, sabe? Tá vivendo a vida dele, realizando o sonho que ele sonhou. Esse, para mim, é o topo que ele tem que chegar. A seguir, o fim do uso obrigatório de máscaras em espaços abertos de São Paulo. O Supremo rejeita a ação que queria reduzir punição da lei da ficha limpa.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação que questionava a lei da ficha limpa. Os ministros mantiveram o prazo durante o qual um condenado fica inelegível. A ação foi proposta em 2020 pelo PDT. O partido argumentou que uma interpretação da lei fazia com que uma pessoa condenada ficasse inelegível por tempo indeterminado, a depender da duração de seus processos. A lei prevê que condenados ficam inelegíveis por 8 anos, a contar depois do cumprimento da pena. O ministro Nunes Marques é o relator da ação. Em decisão individual, em dezembro de 2020, na véspera do início do recesso do Judiciário, ele suspendeu o trecho da lei da ficha limpa, que trata do prazo de inelegibilidade do político condenado. Com a suspensão, o prazo de inelegibilidade passou a contar depois da condenação em órgão colegiado. Na prática, Nunes Marques encurtou o tempo de inelegibilidade de um político condenado, restringindo a inelegibilidade a até 8 anos. Em condenações maiores que isso, o político já poderia sair da pena e se candidatar. A decisão dele só atingiu casos pendentes das eleições de 2020. No início de 2021, o caso começou a ser discutido no plenário virtual, mas acabou adiado por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, os ministros reabriram a discussão. O ministro relator fez um resumo do voto. Está patente a imprevisibilidade do término do prazo de inelegibilidade, o qual fica sujeito à condição do réu não recorrer da sentença condenatória, bem como de fatores externos à sua vontade, como a interposição de recurso pela acusação ou ainda a mera demora na tramitação e no julgamento da correspondente ação. O primeiro a divergir do relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, no plenário virtual. Hoje, Barroso leu o voto. Afirmou que deve ser descontado da inelegibilidade o período entre a condenação e o início do cumprimento da pena, desde que essa demora no processo seja causada pelo Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE nas próximas eleições, votou em seguida e também divergiu do relator, mas de forma mais ampla. Moraes defendeu que a lei da ficha limpa teve como objetivo expurgar da política, pelo maior tempo possível, os criminosos graves. O ministro afirmou que a ação sequer deve ser julgada porque não houve alteração da lei ou de entendimentos do STF sobre o tema. E a Corte já definiu sobre a questão da inelegibilidade da lei da ficha limpa. A ideia da lei da ficha limpa foi exatamente expurgar da política, por mais tempo que for possível, que seja possível, criminosos graves. Houve julgamento que consta no dispositivo. Então, nós estamos discutindo o que já foi discutido. Não me parece que tenha havido alteração fática para uma mutação constitucional, uma vez que os crimes graves que geram inelegibilidade não diminuíram, infelizmente. Então, nós estamos rediscutindo. Nós vamos abrir a possibilidade de inúmeras outras ações rescisórias, entre aspas, travestidas de ações diretas, ações declaratórias. O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Carmen afirmou que esse tema já foi debatido pelo Supremo e não cabe rediscuti-lo no tipo de ação apresentada. Neste caso, eu não vislumbro essa situação, pelo que eu estou votando no sentido do não conhecimento da presente ação, seguindo, portanto, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas sublinhando esta circunstância de que eu não estou fechando as portas do Supremo nem do controle abstrato. Houve o julgamento, neste caso houve o conhecimento da matéria, houve debate sobre a matéria, houve discussão emendada especificamente sobre o ponto, razão pela qual não vislumbro qualquer das circunstâncias que determinariam abertura excepcional. O ministro Dias Toffoli não participou do julgamento por motivo de saúde. 10 ministros votaram na sessão de hoje. O placar final ficou em 6-4 para manter a lei da ficha limpa como sempre foi. Isso significa que depois do cumprimento da pena por crime cometido, seja essa pena de quanto tempo for,
A inelegibilidade, ou seja, a proibição de concorrer às eleições, ainda vai durar mais 8 anos. O advogado Rodrigo Rocha foi nomeado para comandar a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Rocha foi advogado do senador Flávio Bolsonaro, do PL, no caso das rachadinhas, o suposto desvio de parte do salário de assessores do então deputado estadual no Rio de Janeiro. O governo de São Paulo anunciou hoje o fim do uso obrigatório de máscaras em espaços abertos. Quase 90% da população vacinável está imunizada. O uso de máscaras continua obrigatório no transporte público e em ambientes fechados, como salas de aula, no comércio e escritórios. Agora o Bruno Tavares vai trazer para a gente os números da pandemia, os números da vacinação no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 652 mortes por Covid. São 653.588 vítimas desde o início da pandemia. De ontem para hoje foram 49 mil novos casos conhecidos, quase 29 milhões e 200 mil casos. A média de casos tem redução de 45% em 2 semanas. São 50 mil por dia. A média de mortes também está em queda, de 36%, total de 505 óbitos por dia. Agora os números da vacinação. 78,18% de todos os brasileiros com 5 anos ou mais receberam as 2 doses ou a vacina de dose única. E 41,94% dos brasileiros com 18 anos ou mais receberam a dose de reforço. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí e Paraíba são os 3 primeiros. Os detalhes do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Bruno. Morreu ontem nos Estados Unidos um homem que entrou para a história da medicina por causa da cirurgia que tinha sido submetido há 2 meses. No dia 7 de janeiro, pela primeira vez na história, um ser humano recebeu um coração de porco. David Bennett, de 57 anos, foi operado no Centro Médico da Universidade de Maryland, em Baltimore, nos Estados Unidos. Bennett sofria de cardiopatia grave e depois de 8 horas, alimentos e remédios, autorizou a cirurgia porque o paciente não estava apto para um transplante convencional. Antes da operação, David passou meses ligado a uma máquina. E apenas 4 dias depois da cirurgia revolucionária, estava bem, conversando. E a expectativa dos médicos era a de que a recuperação continuasse. O desafio era grande. Para tentar evitar a rejeição, os cientistas modificaram o material genético do animal doador. Eles retiraram do coração do porco 3 genes ligados à rejeição e inseriram 6 genes humanos para facilitar a aceitação do novo órgão. Segundo os médicos, o organismo humano não se deixa enganar facilmente. E David morreu ontem. Mas os especialistas dizem que o fato dele ter sobrevivido por 2 meses depois desse tipo de transplante já é uma grande conquista para a ciência. É o que lembra o cirurgião e professor da Faculdade de Medicina da USP, Silvano Raia. Ele foi um dos responsáveis pelo primeiro transplante de fígado na América Latina e também aqui no Brasil realizou o primeiro transplante de fígado no mundo entre doadores vivos. Ele também coordena aqui no país o projeto Xenotransplante de Suínos, a prática inovadora que utiliza órgãos de animais em transplantes. O cirurgião lembrou que o primeiro transplantado de coração no mundo viveu pouco mais de 2 semanas. Eu lembro que o primeiro transplantado de coração por Christian Barnard sobreviveu 16 dias e iniciou uma nova era da qual se beneficiaram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Agora, a cirurgia evolui à custa da interpretação de sucessos e insucessos. Esse caso foi precedido por uma série de experiências em primatas não humanos, babuínos e chimpanzés, que sobreviveram muito mais do que isso. Inicialmente, a perda
de um paciente após um ato cirúrgico é sempre muito triste para todos que se interessam pela cirurgia e, em particular, pela equipe que realizou o transplante. A sobrevivência desse paciente por 61 dias após um xenotransplante cardíaco suíno, considerando o estado terminal em que ele estava, dependendo de uma assistência externa mecânica, é uma vitória da cirurgia. A seguir, pesquisadores de Mato Grosso do Sul avaliam os impactos dos agrotóxicos nos animais. Artistas e ambientalistas se unem contra projetos que ameaçam o meio ambiente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, anunciou hoje que não será mais candidato à presidência da República. Num pronunciamento no plenário, Pacheco disse que seria impossível conciliar o cargo de presidente do Senado com os compromissos de uma campanha eleitoral para a presidência da República. A pré-candidatura dele tinha sido anunciada em novembro passado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab. Equipes de busca encontraram na costa da Antártica os destroços de um navio que afundou há 107 anos. O Endurance era comandado pelo explorador britânico Ernest Shackleton e ficou preso no gelo antes de naufragar. Os tripulantes se salvaram e entraram para a história das expedições marítimas. O navio está a 3.000 metros de profundidade e em bom estado de conservação. Artistas e ambientalistas participaram hoje de um ato público em Brasília contra projetos que ameaçam o meio ambiente. O dia do Ato pela Terra começou cedo, numa audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Artistas, ambientalistas e lideranças indígenas discutiram formas de reduzir o desmatamento e as queimadas. A ativista Tichai Suruí, que no ano passado discursou na abertura da Conferência do Clima das Nações Unidas, pediu proteção às terras indígenas. Esse ato é mais que um ato pela terra, é um ato pelas nossas vidas mesmo. A vida dos povos indígenas que diariamente são ameaçados, que diariamente têm os seus territórios invadidos e destruídos. No começo da tarde, um grupo de artistas, liderado por Caetano Veloso, foi recebido por ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles entregaram um manifesto no qual se disseram preocupados com o que chamaram de retrocesso e destruição ambiental promovidos pelo Congresso e pelo governo federal. E pediram prioridade no julgamento de ações que tratam do meio ambiente e que tramitam no Supremo. De lá, eles seguiram para o Senado. Foram recebidos pelo presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, e outros senadores. E pediram que projetos que alteram leis ambientais não sejam votados pelo Congresso até que estejam alinhados com a ciência e com as demandas das populações tradicionais. Entre os projetos, apelidados pelo grupo de Pacote da Destruição, estão os que tratam da regularização fundiária, licenciamento ambiental, uso de agrotóxicos e da mineração em terras indígenas. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós. Ao final do encontro, Caetano cantou. Terra, terra. O errante navegante, quem jamais... Depois da reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os artistas deixaram o Congresso e vieram aqui para o gramado em frente para acompanhar os discursos e as apresentações do Ato pela Terra, que reuniu 230 organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Um conjunto diverso de atores da sociedade, todos voltados para um único objetivo: chamar a atenção para a necessidade de se preservar o meio ambiente. No palco, líderes de movimentos sociais e artistas se revezaram em discursos, pedindo uma ampla discussão na sociedade sobre os projetos que estão no Congresso. Os manifestantes exibiam faixas e cartazes, cantavam e gritavam palavras de ordem. No fim da tarde,
Caetano cantou mais uma vez. Não posso parar, por isso essa voz. No Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, decidiu colocar em votação a urgência do projeto que libera a mineração em terras indígenas. O texto foi apresentado pelo governo e é uma das propostas criticadas pelos manifestantes e pela oposição. Mesmo se a urgência for aprovada, Lira disse que vai criar um grupo de trabalho para discutir o texto num prazo de 30 dias antes de levá-lo ao plenário. Pesquisadores de Mato Grosso do Sul estão avaliando os impactos do uso de agrotóxicos na saúde dos animais. Um produtor rural encontrou as araras azuis mortas em uma fazenda no Pantanal. As aves foram analisadas no Centro de Assistência Toxicológica, no estado de São Paulo. Nós fizemos necrópsia aqui em Campo Grande, coletamos os órgãos e enviamos para o laboratório do Ciatox em Botucatu, com a suspeita de envenenamento por agrotóxico. Os pesquisadores publicaram o resultado na revista Scientific Reports do grupo Nature, confirmando que a intoxicação foi por organofosforado, um tipo de pesticida. O Instituto Arara Azul, que há mais de 30 anos atua no Pantanal, ainda depende de parcerias para analisar a presença de substâncias tóxicas em aves vivas. Outro grupo, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, coletou amostras de mais de 100 antas mortas atropeladas em rodovias e também de animais vivos capturados no campo. O estudo começou em 2016, em regiões cercadas por lavouras e pastagens, e constatou que no Cerrado, a anta está perdendo a luta para os agrotóxicos. A gente sabe que aqui na nossa região a gente tem muita aspersão aérea, o pessoal usa muito esse método. Então as florestinhas, os pequenos fragmentos, a vegetação também está contaminada. E no caso da anta, a principal exposição em termos de consumo foi na floresta. Identificar a origem dos produtos tóxicos não é tão simples, porque a maioria das substâncias é usada em mais de uma cultura. Os pesquisadores consideram a anta uma espécie sentinela. O que está acontecendo com esse animal pode servir de alerta sobre potenciais riscos para todo o ecossistema. Os cientistas identificaram que as antas do Cerrado vivem até 10 anos menos que em outros biomas e encontraram alguns animais com deformações, dedos a mais nas patas. De cada 10 amostras, em 4 havia altas concentrações de diferentes substâncias tóxicas, entre pesticidas e metais pesados. Quase metade de tudo que a gente coletou de amostras foi positivo para um ou mais agroquímicos. A gente teve casos de 3 ou 4. O que é de fato preocupante é que a grande maioria desses agroquímicos são altamente tóxicos para o meio ambiente, altamente tóxicos para os seres humanos e para os animais que estão contaminados certamente. A Eliana Marques traz agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para você também. Uma nova frente fria se forma amanhã no sul e ela vai provocar uma mudança brusca no tempo na região. Até o fim da semana vai ter queda acentuada na temperatura e temporal. Amanhã, a chuvarada já se espalha e pelos 3 estados. As áreas com maior risco de tempestade são o oeste e o norte do Rio Grande do Sul, até a divisa com o centro de Santa Catarina. Nas capitais, vai chover muito também e só vai esfriar de sexta-feira para frente. No norte do Brasil, fortes pancadas de chuva, onde o mapa está bem colorido, incluindo as regiões de Macapá, Belém, Porto Velho, Manaus e Palmas. Na região norte vai chover mais até sábado, pelo menos. Amanhã, muitas instabilidades ainda no Espírito Santo e também no sul da Bahia, por causa de um VCAM, vórtice ciclônico de altos níveis. Sempre que ele aparecer,
é sinal de muita chuva aqui nas bordas dele. E amanhã, Vitória e Porto Seguro estão nelas. Já em Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, chove menos. Elas podem até ter algum núcleo de chuva forte por causa do calor, mas não vai ser chuva generalizada. No centro-oeste tem possibilidade de temporal também aqui no norte de Mato Grosso. E apenas 2 áreas pequenas em todo o país terão tempo firme o dia todo. A região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e a divisa de Minas com Bahia e Goiás. Brasília é a única capital com previsão de sol em tempo integral e calor de quase 30 graus. Agora, atenção para os próximos 3 dias de muita chuva em Florianópolis e Curitiba. De amanhã até sábado pode chover 110 milímetros em Floripa e só nesse começo de mês já choveu 143 milímetros. Março está mais chuvoso ainda em Curitiba. Choveu 150 milímetros e pode chover outros 140. No Nordeste, os temporais previstos também preocupam os meteorologistas. Fortaleza e São Luís terão dias de chuva intensa, com risco de enxurrada e inundação. Em Teresina também. Aliás, Teresina é a capital com a maior probabilidade de chuva volumosa, 80, 90, 70 milímetros e por mais tempo também. Todo dia com essa previsão até domingo. Renata Bonner, até amanhã. Até amanhã, Eliana. Um dos pontos de maior movimento da capital da Bahia ganhou um toque de arte. A maior feira popular de Salvador nasceu no século XIX, à margem da Baía de Todos os Santos, na Cidade Baixa. Era um lugar de encontros. As mercadorias vinham do recôncavo baiano, as cestarias, as cerâmicas, as comidas, e aqui eram vendidas, eram distribuídas pela cidade. A Feira de São Joaquim não perdeu a essência. Continua sendo o lugar onde se encontra de tudo, dos sabores da culinária da Bahia, às tradições das religiões de matriz africana. Agora um boxe envidraçado e iluminado se destaca nesse cenário, despertando olhares intrigados. Diferente, mas não é uma coisa feia, é bonito, só que não é algo que é visto assim, normalmente. É justamente essa a intenção de Vicky Muniz, um dos artistas plásticos brasileiros mais conceituados no exterior. O paulista apaixonado pela Bahia e mais ainda pela Feira de São Joaquim, criou espaço para aproximar o povo da arte contemporânea. Eu venho de uma família muito pobre, meus pais humildes pisaram pela primeira vez numa galeria de arte ou no museu para ver um trabalho meu, uma exposição minha. Eu levo isso muito em consideração, que a arte contemporânea não deve ser um privilégio, deve ser um direito. A ideia é fazer 4 exposições por ano de artistas brasileiros e estrangeiros conhecidos mundialmente. A Feira de São Joaquim vai estar conectada com a vanguarda da arte contemporânea. Obras que normalmente só podem ser vistas nos grandes museus e galerias da Europa e dos Estados Unidos. A primeira obra exposta é do também prestigiado artista brasileiro Ernesto Neto. Uma instalação feita com crochê, pedras, folhas e temperos. Produtos encontrados na própria feira. Os visitantes também são atraídos pela novidade. Só de existir a Feira de São Joaquim já é um movimento cultural, né? Por conta da Umbanda, do Candomblé, né? E da cultura baiana, né? Então eu acho que foi muito importante uma galeria de arte no meio disso, né? Para a dona Lucy, feirante que trabalha ao lado, o sentimento vai além da surpresa. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Ficou muito bonito, muito bonito. O Jornal da Globo é depois de Cinema do Líder. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Fluminense e Olímpia pelo jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores da América. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas notícias da equipe do Fluminense e também as últimas informações da equipe do Olímpia. O Fluminense, jogando em casa, precisa fazer um bom resultado hoje para poder levar a classificação depois lá para o Paraguai. Já o Olímpia pretende segurar o Fluminense, que vem de 11 vitórias seguidas, para depois tentar a classificação, jogando no Defensores del Chaco. Então, se você é torcedor do Fluminense ou torcedor do Olímpia, já faça um convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite.
porque o Fluminense enfrenta o Olímpia do Paraguai na noite desta quarta-feira, pelo primeiro jogo da terceira fase da competição. Lembrando que não existe mais o gol qualificado como critério de desempate. A bola rola a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos. O jogo de volta acontece quarta-feira que vem, no mesmo horário, no Defensores del Chaco, em Assunção. O Fluminense vive fase espetacular nesse início de temporada e vem para o jogo embalado pela conquista da Taça Guanabara. Com 11 vitórias consecutivas, somando estadual e pré-libertadores, o time de Abel Braga está perto de avançar a maior série de triunfos consecutivos da história em jogos oficiais do clube, que aconteceu em 1919, com 13 vitórias seguidas. Para tentar uma vantagem para o jogo da volta, o clube vai contar com o apoio da torcida, que promete casa cheia no estádio Newton Santos. Por sua vez, o Olímpia chega invicto na temporada. Em 8 jogos, empatou 3 e venceu os 5. O último, de 2-0 sobre o Taquari, no último domingo, mesmo poupando os titulares. Diferente do Fluminense, o Rei de Copas, como é conhecido, entrou na primeira fase da pré-libertadores. Na competição, a equipe do técnico Júlio César Cáceres já eliminou a Universidade César Vallejo do Peru e na segunda fase passou pelo Atlético Nacional da Colômbia. Pelo lado do Fluminense, o técnico Abel Braga mais uma vez faz mistério em relação à equipe. A base da escalação será que venceu o Milionários da Colômbia na fase anterior, mas não está descartada a possibilidade de haver mudanças pontuais no time, como por exemplo o Arias, que quem segue fora é o Fred. O ídolo tricolor se recuperou de uma lesão na coxa direita e voltou aos treinos em campo com bola, o que animou os tricolores nas redes sociais. Porém, ele só começou a fase de transição, então continua fora da partida. A provável escalação do Fluminense então deve ter o Fábio, David Braz, Felipe Melo e Nino, Cristiano, André, Iago Felipe, Calegari, William Bigode, Luiz Henrique e German Cano. Já pelo lado do Olímpia, o técnico Júlio César Cáceres tem 2 baixas importantes para a partida. O comandante não poderá contar com Guilherme Paiva, artilheiro do time na temporada, com 5 gols, e que foi expulso na partida contra o Atlético Nacional. Também não terá à disposição o goleiro titular, Alfredo Aguilar, que se recupera de um problema de saúde e também não atuou contra os colombianos. Então, a provável escalação da equipe do Olímpia deve ter Oliveira, Alcaraz, Salcedo, Ivan Torres e Salazar, Fernando Cardoso, Ortiz, Marcos Gomes, Alejandro Silva, Derlis Gonzalez e Recalde. Jogo de hoje, ele vai ser apitado pelo trio de arbitragem argentino, Facundo Telo, árbitro principal, e os assistentes Maximiliano Del Ieso e Facundo Rodrigues. Lembrando que na Libertadores só haverá VAR a partir das 8ª de final. Fluminense e Olímpia já se enfrentaram 2 vezes na história. Em um confronto válido pelas quartas de final da Libertadores de 2013, após o empate 0-0 no Rio, a equipe paraguaia avançou na competição após vencer o tricolor por 2-1 no Defensores del Chaco. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.